Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 29 de outubro e eu soube esse final de semana, mais precisamente ontem, que hoje é o dia do hematologista. Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a minha decisão pela hematologia. Aos 9 anos de idade, numa brincadeira de criança, eu decidi que eu queria ser médica, tinha referência na minha casa, minha prima já era médica. E eu decidi aos 9 anos que eu queria ser médica. Por um tempo eu pensei em pediatria, clínica geral, infectologia, reumatologia. Mas aí no segundo ano de residência de clínica médica eu decidi pela hematologia. Na verdade, a minha história com a hemato começou no primeiro ano da faculdade. Quem já acompanhou minhas lives sabe um pouquinho da história. Eu entrei na faculdade de medicina no ano de 2001, e eu não entrei na primeira chamada, eu entrei na lista de espera, depois de um mês mais ou menos, quase um mês que a faculdade já tinha começado, e eu entrei muito próximo das aulas, das provas do primeiro ano. E aí o que aconteceu? Eu não tinha tido quase aulas, tinha tido acho que 2 aulas de imunologia e eu tirei uma nota super baixa, assim, não era super baixa, era super baixa mesmo, tipo 2,4. Aí fui conversar com o professor Fábio, que era meu professor, e falei: olha, eu acabei de entrar, eu não tive tempo de estudar a matéria, não quero saber. Seu nome tá na lista, estude. E foi isso que eu fiz. Eu fui estudar imunologia. Na segunda prova eu tirei 8, ou seja, eu consegui compensar os 2,4 que eu tinha tirado na primeira prova. E me tornei muito amiga desse professor. E eu sempre digo a ele que foi por causa dele que eu me tornei hematologista. Por quê? Boa parte da hematologia tem a ver com imunologia, são as células de defesa do corpo. E depois disso eu só tirei nota alta. Fui uma das melhores alunas de imunologia no primeiro ano da faculdade. No segundo ano da faculdade, mecanismos de agressão e defesa, mesma coisa. E no terceiro ano eu fui convidada, junto com outra amiga, a doutora Ayla, para sermos monitoras de imunologia para o pessoal do primeiro ano. Então a gente ajudava o pessoal do primeiro ano na disciplina de imunologia. E como depois desse episódio eu me tornei muito amiga do professor Fábio, eu dizia para ele que eu queria muito trabalhar com isso no futuro. Pensei muito em fazer alergoimunologia, que é uma residência que também existe, mas eu não queria ficar só nisso, só na imunologia. Eu queria ficar na parte de sangue, né, que controlasse tudo do sangue. E em 2004, no quarto ano de medicina, eu tive a disciplina de hematologia na faculdade, que é assim, menos de 1% do que a gente vê na residência de hemato. Também me dei super bem, tirava as maiores notas da sala. E assim, eu sempre tive muita facilidade para trabalhar com a hematologia. Então eu brincava com uma amiga que era só pensar como uma célula. E aí em 2006 eu terminei a faculdade, 2007, 2009 eu fiz a residência de clínica médica e teria que escolher a subespecialidade. A que eu queria mais no começo era reumato, também pensei em infectologia, mas quando eu rodei na clínica médica, tanto no primeiro quanto no segundo ano, eu peguei muito caso de hemato. Então, muita coisa para investigação, linfoma, anemia. E aí eu rodei na disciplina de hematologia, mas eu não tinha noção de como era a hematologia na prática. Aí prestei a prova de hemato e eu fiz hematologia e hemoterapia de 2009 a 2011. Terminei no início de 2011 lá no servidor estadual, onde eu também fiz clínica médica. Quando a gente está na residência de hemato, no hospital, a gente tem muito, muito, muito contato com a oncohematologia. Então, são mais os pacientes internados com problemas de câncer, falências medulares, pacientes que dependem muito de transfusão de sangue, muita coleta de medula, muita análise dessa medula óssea. Então, você fica muito focada em hospital. Depois que eu terminei hemato, durante 4 anos eu também fiquei trabalhando em 2 hospitais, no Hospital IGESP e no Hospital Sino Brasileiro, também muito focada em pacientes internados.
Então, transfusão de sangue, estudo de medula óssea, paciente oncológico, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, quimioterapia, também ambulatório. De 10 anos para cá, eu fiz a opção de ficar só no consultório, onde hoje em dia eu vejo paciente oncohematológico, mas nem tanto quanto eu via no começo da minha profissão, que o ano que vem são 15 anos só na hematologia. Hoje em dia eu trabalho mais com paciente de consultório, então eu faço tanto a parte de clínica médica quanto a parte de hematologia clínica. Então, pacientes com quadros anêmicos, tromboses, trombofilia, hemocromatose, que é a sobrecarga de ferro orgânico, e não tanto paciente oncológico, porque eu também não trabalho mais em hospital. E hoje, no dia do hematologista, dia 29 de outubro, o que eu quero falar para vocês? Depois dessa introdução aí de 5 minutos. É o quanto a hematologia me transformou. O quanto a hematologia me tornou uma pessoa melhor. Eu lembro que em 2009, assim que eu entrei na hemato, no meu primeiro ano, eu tinha um paciente, o Wilson, que infelizmente faleceu no final daquele ano. Depois de umas sessões de quimioterapia, ele sofreu muito com a mucosite, que é quando a imunidade baixa bastante, e aí você tem como se fossem aftas, mais da boca até o ânus. E esse paciente ficou com uma dor tão insuportável que, apesar da morfina, ele não conseguia engolir a própria saliva. E eu cheguei um dia, era uma cena horrorosa, ele lá com a toalha, não conseguia engolir a própria saliva, babando. E ele falava pra mim, né, depois que passou esse período de aplasia, ele falava assim: olha, doutora Bel, como ele me chamava, agradeça a Deus, porque você pode comer, porque você pode andar, porque você não tem anemia, porque você não precisa de transfusão de sangue, porque você não tá com sangramento. E ele teve um sangramento grave no olho, que ele ficou cego por um período, depois recuperou de tantas plaquetas que a gente deu. E assim, isso que o Wilson me falou num período muito emocionalmente crítico que eu estava vivendo na ocasião, me fez pensar e repensar a vida que eu vivia e o que eu tinha que agradecer e o que eu não estava vivendo o que eu deveria saber viver. Então, um paciente oncológico de 33 anos que tinha uma doença super rara e infelizmente incurável desde o começo, me ensinou agradeça. Hoje você tá aqui, amanhã a gente não sabe. Então isso o Wilson me falou em 2009, nós estamos em 2023. 14 anos depois, as palavras dele ainda ecoam na minha cabeça. Vivo hoje, agradeça pelo que você tem, pelo que você enxerga, pelo que você escuta, por poder falar, por poder comer o que você quiser, por poder andar, por poder respirar. Então a hematologia, ela me trouxe muita satisfação pessoal, muita tristeza muitas vezes quando um paciente falece com a gente ou apesar da gente, você fazendo tudo, mas às vezes, infelizmente, ele falece. Já perdi muitos pacientes, infelizmente, principalmente o tempo que eu fiquei cuidando de pacientes oncohematológicos nas internações, mas também me trouxe muitas alegrias e muita satisfação. E eu acho que a hemato veio me transformar na pessoa que sou hoje. Então, cada ano que passa, eu tento abrir o meu coração para me tornar uma pessoa melhor, uma médica melhor, um ser humano melhor, agradecendo a Deus as oportunidades, e quando não puder curar aquele paciente, dar a melhor qualidade de vida possível. Também já fiz muitos cuidados paliativos na hematologia. Então hoje, no dia 29 de outubro, dia do hemato, que eu também não sabia, eu só tenho que dizer a todos vocês que eu amo a hematologia, eu amo o que eu faço, eu amo a clínica médica. Eu acho que a hemato não tem como separar da clínica médica, porque sangue é vida, sangue é tudo. Eu brinco com os pacientes que o sangue está em todas, então não tem como você ser hematologista sem ser um bom clínico. E agradecer por todos esses anos aí, 15 anos na hematologia, e dizer para vocês que eu estou sempre à disposição, me atualizando, fazendo sempre o melhor para os meus pacientes.
e viva todos nós, os hematologistas. Beijo para todos vocês.